Essa é a parte 2 do exemplo 13 do treinamento básico do CIA, onde iremos ver resultados em elementos 2D. Com a estrutura calculada, vai se abrir o menu de resultados, vamos lá. E aqui a gente vai ver os principais resultados para elementos 2D, que são os deslocamentos de nós. Então, eu vou clicar aqui, deslocamento de nós. Aqui eu posso escolher o carregamento. O funcionamento desses resultados é muito similar a como funciona para os elementos 1D, né? Você define caso de carga, combinação ou classe, escolhe o que você quer aqui embaixo, pede os valores que você desejar e manda atualizar para ver resultados. Aqui eu vou tirar a visualização da malha, só para ficar mais leve. Então, vou vir em estrutura, desenhar a malha, eu vou ocultar a malha. Eu vou pedir o deslocamento UZ da placa em relação ao peso próprio. Então, aqui a gente tem o deslocamento. O deslocamento está... nossa configuração de unidades para deformação está bem pequena. Eu vou lá alterar. Então, deformação, comprimento. Botar 4 casas decimais. Para o ângulo também eu já vou botar um pouco mais. Lembre-se de clicar aqui no disquete para salvar isso como padrão e você não ter que ficar fazendo essa configuração toda em cada novo projeto. Então você clica, vou mandar atualizar de novo e agora eu tenho resultados mais quebrados aqui, né? Bem, então esse aqui é o deslocamento. Eu posso ver o deslocamento com a estrutura indeformada ou deformada. Posso pedir para que o CIA mostre os deslocamentos das bordas com a estrutura deformada, se eu quiser também. E posso também pedir para que o CIA mostre o deslocamento em uma seção qualquer. Então, eu vou abrir a parte de ferramentas, seção 2D, vou dar OK. Vamos dizer, vou passar daqui até aqui, ESC, voltando para os deslocamentos, deslocamento valores de UZ, só que agora eu vou pedir só na seção, clicar aqui e tenho aí para o peso próprio, tá? Aqui na seção funciona igual ao elemento de barra, eu posso ver os valores globais, ou se eu botar não, eu vejo em todas as seções, ou em elemento o máximo, se eu tiver mais de uma seção, né, os máximos de cada seção. Então, essas são as configurações aí para deslocamentos. Depois eu tenho a parte de esforços internos. Ele vai funcionar bem parecido com os deslocamentos, né? Então, vou escolher agora, por exemplo, a carga de serviço. Vou vir aqui embaixo e eu vou escolher os valores. Aqui são os valores no plano, MX, MY, MXY e o VX e VY. Então, momento X, momento Y. Agora eu posso mudar, por exemplo, isso aqui são as magnitudes básicas que são no plano do elemento. Eu tenho as magnitudes principais que são nas direções principais do elemento. Não vai fazer muita diferença em resultado aqui. Então, M1, M2, o ângulo de rotação, por exemplo. Depois eu tenho as magnitudes elementares de dimensionamento. Isso daqui é para você obter esforços na face superior e inferior do elemento. Então, eu tenho MX na face superior. Esse mais indica a face superior. E quem define que é superior ou inferior é o eixo local do elemento 2D. Então, se eu vim aqui em ajustar parâmetro de visualização para todos, eixos locais e elementos 2D. O eixo local está apontando para cima. Então, mais é a face superior dessa placa e menos a face inferior. Ocultando o eixo. Então, temos aqui direção X na face superior, direção Y, depois direção X inferior e Y inferior. Então, aí você tem esforços de dimensionamento nas faces. Fora isso, voltando aqui para um resultado mais básico, e você tem o sistema de locação. É como o CIA faz a exibição de resultados. Então aqui eu tenho em centro dos elementos. Então ele vai mostrar os resultados no centro de cada elemento da malha. Depois
os nós sem média, com média. Isso tem que ter cuidado quando você tem placas, você tem paredes com placas e médias em macro. Se vocês olharem o anexo 3 da apostila de treinamento básico, o CIA mostra como o CIA faz a interpolação de resultados para cada um desses tipos de locação. E agora, aqui a gente já viu a parte de esforços internos. A seção e a borda também funcionam para esse menu. Para as tensões, você vai ter resultados similares, então usando peso próprio, posso ver a tensão sigma x, y, x, y, tanto as magnitudes básicas como as magnitudes principais. Tá? Então, direções principais, magnitudes básicas, face superior, face inferior. E aí estão os resultados. Novamente tem um resultado aqui com poucas casas decimais. Você vai editando. Então, tensão, 4 casas, clica aqui para salvar. Atualiza, você tem mais casas decimais. Então, com isso você tem a visualização dos resultados. Essa visualização aqui é uma visualização de isobandas. Então aqui você pode mudar para isolinhas, por exemplo. Isolinhas indicadas. Então você tem várias configurações aí para exibição. E isobandas, por exemplo. Voltamos para o inicial. Depois podemos ver nos apoios as reações, que vão ser em forma de intensidade. Então, peso próprio RZ, clico aqui, eu tenho a intensidade da reação. Aqui o global, ou então por seção. E assim finalizamos o exemplo 13.